Ibovespa e Ibov, bem-vindos ao canal Milhão neste ano de 2022. Na verdade, a nossa intenção nesse vídeo aqui era simplesmente fazer uma análise técnica e gráfica do Ibov, do Ibovespa à vista, mas acabamos por buscar notícias relevantes e atualizadas sobre o panorama não somente brasileiro, mas mundial, e queremos compartilhar os nossos melhores entendimentos sobre análise técnica deste momento aqui no Ibov e também sobre perspectivas, oportunidades, e vamos terminar esse vídeo aqui dando algumas dicas para vocês. Galera, se essa é a primeira vez de vocês aqui no canal Milhão, pedimos para que se inscreva e ative o sininho de notificações, porque, afinal de contas, todo dia tem vídeo novo por aqui sobre Bolsa de Valores, atualidades, Ibovespa e tantas ações que nós analisamos para swing trade, sempre focados em estratégias com análise técnica. O que será do Ibov em 2022? Ou melhor, o que será da economia brasileira e mundial em 2022? Eu dou um doce para quem acertar a resposta dessa pergunta. Galera, o que existe de fato são especulações e estimativas, sendo que as estimativas nem sempre coincidem com a realidade. A tônica, na verdade, neste ano de 2022, na nossa opinião, frente aos acontecimentos e fatos aqui no Brasil e no mundo, é aumento do número de casos de Covid, que é uma certeza, não é? Isso já está acontecendo, e mais uma certeza é a eleição para presidente no final do ano. São duas as certezas, o resto são incertezas e expectativas que podem não coincidir com a realidade, então tem que ficar bastante esperto com investimentos, principalmente em renda variável no ano de 2022. E será que vai haver oportunidades na renda variável na Bolsa de Valores durante o ano de 2022? Na nossa opinião, vai ter um mar de oportunidades, contanto que você adote critérios baseados em ciência. Essa é a pegada do canal Milhão quando falamos de análise técnica, ok? Então eu já vou deixar de cara para vocês 5 dicas para o ano de 2022 frente à Bolsa de Valores brasileira, renda variável. Se você está chegando na Bolsa de Valores, presta muita atenção nessas 5 dicas que eu separei para você. Dica número 1, não comprar ações simplesmente porque elas estão baratas. Preste atenção, porque o barato pode sair muito mais barato e você conseguir comprar muito mais ações se você souber entrar na hora certa na Bolsa de Valores. Cuidado com frustrações. Muitas pessoas passam esse tipo de dica e não sabem sequer o seu perfil. Afinal de contas, você está entrando na Bolsa de Valores por qual motivo? Vai investir na renda variável no curto, no curtíssimo prazo, no médio prazo, no longo prazo? Então, cada um tem o seu perfil e você deve se satisfazer dentro do seu perfil. Essa dica é uma dica muito importante. Dica número 2, estar de olho nas oportunidades tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida, vendido a descoberto, ok? Preste atenção, porque nesse ano de 2022 a pegada é ser seguidor de tendência, como já dizia o Charles Down. Aliás, ser seguidor de tendência, na minha opinião, é a terceira maior dica que eu posso passar nesse ano de 2022, que está apenas começando. Dica número 4, encurtar as suas operações na medida do possível. Swing trade curto ou até mesmo, se você tiver tempo, day trade. Vamos fazer igual a galinha, colocar os pintinhos embaixo da asa ou bem perto, porque esse ano aqui vai ser um tanto quanto perigoso pela volatilidade. Então a dica é encurtar as operações e trabalhar sempre com stop loss. A dica número 5 é pragmatismo e seriedade. Deu o sinal de venda, bateu o sininho para vender, a gente vai vender, não vamos segurar ação
Nenhuma, nem se for de empresa sólida, ok? Aliás, o que seria uma empresa sólida no meio de uma pandemia de nível global, hein? Então tem que ficar esperto também com esse tipo de dica, porque muita gente entra na internet e se depara com a seguinte dica: compre ações de empresas sólidas. Meu amigo e minha amiga, e o que será o sinônimo de solidez atualmente, tendo em vista as conjunturas mundiais, hein? Então, a partir de agora, você vai ter contato com muitas informações que eu separei para vocês com relação à economia, à política, ao índice Ibovespa, a comparação da performance do nosso principal índice da renda variável frente a muitos outros índices. E vamos continuar com outras dicas no decorrer do vídeo. Fica até o fim, eu havia prometido esse vídeo, ele está bem completo. Saiu no capricho esse vídeo, hein, galera? Fica até o final, então. E meus amigos, hein? Fiquem até o final desse vídeo porque eu vou trazer muitas informações legais e que eu estou acreditando que serão úteis para você ter um alto desempenho na Bolsa de Valores em 2022. Eu vou começar primeiramente falando de saúde pública mundial. Não tem como não deixar de falar dessa realidade que é a nova cepa de Covid, a Omicron. E aqui eu estou no site Deutsche Welle, que é um site de notícias mundial traduzido para mais de 30 idiomas. E recentemente saiu a seguinte reportagem: como diferentes países estão enfrentando a variante Omicron. Minha intenção aqui não é ler o texto, mas chamar a sua atenção para números e decisões de alguns dos principais governos mundiais. Contagiosa cepa do coronavírus desencadeou novas medidas mundo afora de doses de reforço a lockdowns, restrições de viagem e redução do período de quarentena. Então, o primeiro país que a gente gostaria de chamar a sua atenção é Israel, que já está entrando com sua 4ª dose de vacinação. Lembrando que Israel foi um dos pioneiros na vacinação em massa da sua população. Indo um pouco mais para baixo, o site Deutsche fala sobre os lockdowns de Holanda e Áustria, 2 países europeus. Primeiramente falando de Holanda, aliás, até amanhã Holanda está fechada, ok? Até o dia 9 de janeiro, lockdown completo na Holanda. E a Áustria recentemente estava em lockdown e ainda está estudando a possibilidade de ampliação do período de lockdown, justamente para proteger a sua população. Bom, falando um pouco de países do Oriente, Japão e Tailândia também são pontos de atenção. A maioria dos estrangeiros está proibida de entrar atualmente no Japão. O país tem atualmente regras de viagem que estão entre as mais rígidas do mundo. Por outro lado, Tailândia, cujo setor turístico foi duramente afetado pela pandemia, estrangeiros ainda podem entrar, mas precisam fazer quarentena. Um programa de entrada apenas mediante teste negativo, por enquanto foi suspenso, tá? E por que não, já que estamos falando de quarentena, falar da Alemanha, que está estudando novos posicionamentos de restrição em eventos, ok? Tem que prestar atenção também porque é um dos principais países do continente europeu e aí os especialistas estão preocupados com a infraestrutura social e de saúde, principalmente com relação a hospitais, polícia e bombeiros, se muitas pessoas tiverem que ficar em isolamento ao mesmo tempo. Então, são pegadas em alguns países mundo afora, tá? Então, já que estamos falando de números, né, da pandemia no planeta, a gente pegou aqui também, no dia de hoje, dia 8 de janeiro, um apanhado dos números de Covid em nível global, tá? Se vocês perceberem, as maiores incidências são nas Américas, né? Então, Estados Unidos está contido nesse grupo, Brasil, outros países da América Latina. E aí, a segunda bolha de Covid aqui é no continente europeu. A Austrália também chama atenção e Índia também chama atenção. Até agora, total de casos de Covid confirmados, 303,1 milhões de casos.
e um total de 9 bilhões e 300 milhões de vacinas aplicadas. Até agora, mortes com relação à Covid, notificações sobre mortes com relação à Covid ultrapassam o nível de 5 milhões de mortes em nível mundial, 5,5 milhões, e pessoas totalmente vacinadas chega quase a cifra de 4 bilhões de pessoas já vacinadas, e isso corresponde atualmente a 50,4% apenas da população mundial. E aí a gente vai para um outro gráfico que mostra os casos de Covid em nível mundial. Não quero me ater a números aqui, mas sim aqui o principal objetivo é chamar a sua atenção com relação aos últimos 6 meses. Vejam o que está acontecendo com o número de casos de Covid no mundo. Crescimento exponencial. E o crescimento exponencial pode gerar lockdown, que por conseguinte prejudicará o quê? A economia dos países. Será que aqui no Brasil vai ter lockdown? Bom, galera, eu posso usar uma experiência aqui da região de Campinas, tá? Aqui nós temos uma cidade de nome Amparo, que é da região bem pertinho aqui de Campinas, e lá está em lockdown. A população de Amparo está em lockdown, e aí a Prefeitura de Campinas já está preocupada com a onda de Covid que pode chegar pela variante Ômicron aqui na cidade. Então as prefeituras já estão espertas. E aí, vamos continuar. Mês de fevereiro é mês de carnaval. Em muitas cidades o carnaval já foi cancelado, como por exemplo o Rio de Janeiro está em conversa ainda, mas São Paulo já foi cancelado e tantas outras cidades, não é? E aí a gente vai levar por segmento de bolsa de valores de renda variável. Quando você está na sua casa, por exemplo, bebendo sozinho, você bebe pouco. Quando você está em grupo feliz no calor de um carnaval, por exemplo, você consome muito mais bebidas, não é? Então a gente pode, por exemplo, pensar nos segmentos de bebida, por exemplo, Ambev. Ambev tem uma alta probabilidade de sofrer com lockdown, principalmente no período de carnaval, quando se considera o consumo de bebidas alcoólicas, não é? E outro segmento que pode ser, não, que vai ser prejudicado, aliás, já está sendo prejudicado, qual seria? Bom, o segmento de turismo, o segmento de portos e aeroportos, o segmento de aviação, e aí a gente tem que ficar espertos para investimentos de curto prazo, aproveitando as principais oportunidades, mas eu quero chamar a sua atenção para você ficar esperto em 2022 e usar as melhores informações para você de fato faturar com critérios claros na Bolsa de Valores. Então a gente não vai em 2022, amigos seguidores do canal Milhão, investir na emoção, ok? A gente vai usar a razão e as ferramentas da análise técnica. Continuando aqui, galera, por que não falar dos casos de Covid no Brasil? Eu tenho aqui dados também do Google que mostra aumento dos casos nos últimos dias, principalmente após Natal e Réveillon. O número saltou, foi com tudo para cima. Eu não quero me ater aqui a números, mas eu quero chamar a sua atenção para essas colunas aqui que estão cada vez maiores, inclusive coincidência de mortes por Ômicron aqui no Brasil, como já foi noticiado. Bom, aí galera, continuando a falar sobre Bolsa de Valores, por que não falar nesse aspecto aqui? Eleições 2022 é uma certeza, não é? No meio de um monte de incerteza, nós temos aqui a condição de eleições para presidente no final do ano. Então, imaginem como que será o comportamento da Bolsa de Valores brasileira frente à pandemia, questões sociais, políticas, questões de saúde pública. A coisa vai pegar fogo, fica difícil cravar valores sobre preço de ação, sobre pontuação de índice ou mesmo de dólar, mas o fato é que a gente tem que se precaver utilizando a estatística a nosso favor e a psicologia de mercado que nós estamos preparados para atendê-los, inclusive nos nossos cursos. Dia 27 de janeiro tem mais um curso, é o primeiro curso do ano de 2022. Aliás, eu espero que você esteja nessa turma aqui. Ultimamente as nossas turmas têm lotado porque nós falamos muito sobre psicologia das massas, psicologia de mercado e estatística para serem utilizadas num pacote a nosso favor para nos mostrar que ação comprar,
quando comprar e quando vender e também como proteger o nosso capital é a tônica dos cursos de análise gráfica e técnica do Canal Milhão, fica a dica, ok? Mas então a gente vai pensar o que quando a gente vê as fotos dessas pessoas aqui que são os eventuais candidatos a presidente do Brasil? Bolsa de valores vai variar? Claro que sim. Em função do quê? Bom, em função de quem estiver em primeiro nas pesquisas, em função dos planos eleitorais, dos planejamentos, os planos de governo de cada um dos candidatos. Então a Bolsa de Valores vai para cima e vai para baixo, ao sabor do vento, ou melhor, ao sabor das informações. Muita expectativa, porém, ao meu ver, duas realidades. Ômicron aumentando em nível mundial, pandemia aumentando em nível nacional e eleições para presidente em 2022. Isso aqui vai mexer muito com a Bolsa de Valores, então cada vez fica mais difícil tentar investir a longo prazo, na nossa opinião, por isso que estamos mantendo de fato as nossas posições em curto prazo e curtíssimo prazo, quando temos tempo day trade também, ok? E aí, continuando a falar de Bolsa de Valores, uma vez que já passamos pela questão de saúde pública, que vai ser a tônica do ano de 2022, com possibilidade de lockdown, que vai implicar negativamente na economia mundial e na economia brasileira, por que não falar também das eleições, então, que a gente tem que ficar esperto? Já que estamos falando de eleições, já vamos para o Investing.com, que eu fiz aqui um apanhado para vocês entenderem o que está se passando no mundo com relação aos principais índices de Bolsa de Valores mundo afora. Vejam só que a linha azul aqui, em tendência de baixa, é o Ibov, o Ibovespa à vista, tá? Eu fiz uma comparação do Ibov, o desempenho do Ibov nos últimos meses de 2020 e no ano todo de 2021 e comparando o Ibov com o índice Merval da Argentina, o índice IMOEX de Moscou, o Dow Jones, principal índice norte-americano, e também o índice europeu STOXX 50 e por que não falar do índice da Turquia, tá? Por que eu escolhi Turquia e Rússia? Porque são dois países emergentes que disputam o capital global. Brasil disputa diretamente com investimentos na Rússia e na Turquia, que são países emergentes. Então, como que estão os índices desses outros países frente ao Caicai do Ibov? Galera, é o seguinte, a Argentina, nós verificamos por este gráfico de cor roxa aqui, vocês percebam que caiu, mas subiu com tudo. Então, o mercado argentino se mostra mais atrativo do que o mercado brasileiro. Essa é a minha conclusão, ok? Quando comparamos com o índice turco, a gente percebe que ele se manteve estável no último ano, mas ele já começa a decolar também, bem em congruência com o índice argentino. Então o Brasil já saiu em desvantagem nessa corrida frente à Rússia e frente à Argentina. Isso não é nada bom. Como que eu posso ter confiança de investir nas ações de empresas brasileiras nessa conjuntura que eu estou apresentando para você na tela? Você se convence em investir em longo prazo aqui no Brasil? De boa, eu não me convenço, por isso que estamos cada vez mais nos especializando em investimentos de curto e curtíssimo prazo, na nossa opinião, o caminho de sucesso na Bolsa Brasileira, enquanto essa história toda de crise global não se resolve. Bom, aqui do lado laranja nós podemos ver o índice Dow Jones, né, que também patinou, mas agora ele tem um crescimento constante no ano de 2021 e começa com tudo em 2022, e aí o índice europeu está de cor marrom, tá? É um índice que também está seguindo bem de perto o índice norte-americano. Então, galera, a maior parte dos índices ou está lateralizado ou está subindo com tudo, como é o caso dos nossos concorrentes principais em termos de disputa pelo dinheiro dos investidores globais. Estou falando de Turquia e Rússia, ok? E continuando, uma informação bem pertinente para você, eu separei aqui dados da B3 sobre os players que estão movimentando a Bolsa de Valores brasileira, principalmente as ações listadas no índice Ibov, o Ibovespa, tá? Então, o que a gente pode verificar aqui?
nós percebemos que de fato confirma o ano de 2022, o próprio ano de 2021, com os investidores estrangeiros dominando a Bolsa de Valores brasileira, 52,4% do capital movimentado na B3, na Bolsa de Valores brasileira, na Bovespa, diz respeito a investidores estrangeiros. Então a gente tem que estar na mão desses caras e não na contramão desses investidores. Em segundo plano, na segunda posição, com 26,7%, estão os investidores institucionais. Quem seriam esses investidores institucionais? Seriam empresas que administram o capital de terceiros, outras empresas ou mesmo capital de pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores brasileira. Em terceira posição estamos nós, investidores individuais, representando 15,8% somente do capital movimentado na Bolsa de Valores. Esses dados aqui são dados do dia 3, 4 e 5 de janeiro, porque a B3 defasa em 2 dias a divulgação dos dados, por isso que eu peguei dia 3, 4 e 5 e hoje é dia 8 de janeiro. Mas de fato são dados bem atualizados sobre a formação do capital da Bolsa de Valores brasileira atualmente. Na quarta posição, com 3,9% de representatividade, estão as instituições financeiras, bancos, corretoras, etc. E na quinta posição estão os clubes de investimentos com apenas 0,9% de representatividade frente a todo o capital negociado na Bolsa de Valores brasileira atualmente. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai continuar no índice IBOV para a gente fazer o fechamento com uma análise técnica do IBOV, do Ibovespa à vista. Então fica até o fim que a gente está procurando trazer um monte de informação econômica, de saúde pública e também de estratégias para você adotar no ano de 2022, um ano que nós estamos esperando que seja altamente conturbado, um ano de altas incertezas. Fica difícil cravar qualquer tipo de pontuação ou mesmo precificação de ações. É claro que comportamentos de setores e segmentos também fica cada vez mais difícil, mas é claro que nós temos aqui na nossa mão a análise gráfica e técnica e a gente vai compartilhar, apesar de tudo isso, o nosso melhor entendimento a partir de agora do IBOV, do Ibovespa à vista. Se você tem ações listadas dentro do índice IBOV na sua carteira, fica até o final desse vídeo, estamos passando um montão de informações para o seu melhor desempenho no ano de 2022, que a nossa intenção de fato é ajudá-lo, ok? Falando então sobre o IBOV, o Ibovespa à vista, primeiramente uma análise gráfica do IBOV. Bom, galera, IBOV vinha com tudo em queda desde o mês de junho do ano passado, topos e fundos descendentes, teoria de Down para baixo, e agora chegou um momento que nós chamamos de consolidação ou lateralização. É aquele momento em que o nível de pontuação do Ibovespa ele para de cair e ele lateraliza com topos e fundos de mesma altura. E aí, o que nos chama a atenção nesse momento de lateralização do IBOV? A amplitude do canal do IBOV, galera, que na nossa opinião está entre 100.700 pontos e 108.700 pontos. Enquanto não ultrapassar o limite superior mencionado ou inferior mencionado, não temos tendência definida, tendência clara de acordo com a análise gráfica do Ibovespa, ok? Enquanto a pontuação ficar entre 108.700 e 100.700, é lateralização e para a gente fica muito complicado investir numa lateralização em termos de Ibovespa. Bom, se romper 108.700 para cima, não é de repente com uma ótima notícia de cura da pandemia, por exemplo, na nossa opinião os alvos técnicos para cima são 114.900 pontos e 116.700 pontos, que seria justamente a replicação da amplitude do retângulo para cima, tá? E para baixo?
Presta atenção a partir de agora, hein? Ibov não pode perder os 100.100 pontos, tá? Atualmente fechou em 102.700 pontos, não pode perder 100.100 pontos, na nossa opinião, linha vermelha horizontal, porque ele tem tudo para buscar 93.400 pontos, depois 92.700 pontos e depois 90.100 pontos. Presta atenção, o mar não está para peixe. Por isso estamos fazendo um vídeo tão comprido e um vídeo tão completo para que você fique atento, para você acertar a sua mão nas ações que você escolher, ok? Bom, do lado do OBV, o saldo de volume no Ibov à vista, galera, topos descendentes, fundos agora que começou a equalizar aqui, consolidar, tá? Atenção, então, ainda é momento de atenção. Outro fato importante é o IFR, Índice de Força Relativa, que não tem força relativa, meus amigos. Ele não ultrapassa 58 pontos, a escala que vai de 0 a 100. Ele não ultrapassa, não tem força para subir. Então, assim, na nossa opinião, esse Ibov vai para cima quando, de fato, o IFR ultrapassar 58 pontos numa escala que vai de 0 a 100 aqui no IFR, que é esse indicador aqui, tá? Vejam que ele, desde meados do ano passado, não consegue ter força, tá? Então vai começar a nos chamar a atenção quando, de fato, romper essa linha vermelha referencial que nós colocamos aqui para vocês. Agora, galera, preste muita atenção, a gente vai para o estocástico no Ibovespa, no Ibov à vista, nessa análise gráfica e técnica que estamos compartilhando para tentar ajudá-lo no ano de 2022. Então, galera, agora nós estamos com o estocástico de 14 períodos na tela. Lembrando que o canal Milhão é um canal de swing trade. Aqui nós montamos estratégias para curto e médio prazo. Tá? O que seria curto prazo? Investimento dentro de uma semana. Dentro de semanas ou dentro de poucos meses seria já um médio prazo para nós, até um ano, tá? O que a gente consegue ver aqui no estocástico de 14 períodos? Será que ele nos ajuda? Ajuda e muito, tá? O estocástico, principalmente com sua linha vermelha, está na região de sobrevenda, apontado para cima, tá? Então, se o Ibov ou o Ibovespa fosse uma ação, nós estaríamos de fora e continuaríamos de fora dessa ação, ok? Por quê? Região de sobrevenda, sem sinal de entrada, então, se fôssemos entrar, se fosse possível entrar no Ibovespa operando o Ibov à vista, ficaríamos de fora, essa é a nossa opinião. Começaríamos a prestar atenção no Ibovespa apenas quando a linha vermelha ultrapassasse o limite de 20 aqui do indicador, está em 11,8 atualmente, então é momento de atenção, consolidação, não teria, entre aspas, possibilidade, pelo menos em termos de critérios técnicos, a nossa entrada no Ibov à vista, se é que isso fosse possível, tá? Então você consegue aí migrar o raciocínio para suas ações. Agora é a hora de ter criticidade, de ter racionalidade e usar todas as nossas ferramentas de análise técnica e gráfica em 2022. Fique conosco, tem um montão de vídeo no canal, a gente sobe vídeos diariamente, tá? De muitas ações, as mais negociadas no Ibov e também as ações que vocês pedem, tá? Sempre que vocês pedem, nós tentamos, na medida do possível, atendê-los, atender os pedidos, que são muitos, ok? Se vocês curtiram esse canal, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações, compartilhe o vídeo, porque tem um montão de informações que nós deixamos para vocês nesse terceiro vídeo de 2022. Esperamos estar juntos com vocês e juntos no lucro em 2022, no curto e no médio prazo. Um abraço a vocês, boa sorte, um ano de 2022 iluminado a todos vocês. Tchau, tchau!